Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast e hoje não poderia ser diferente como todos, né? A nossa vivência em condomínio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a administração de um condomínio, toda a parte de coordenação financeira. Será que você sabe se ligar na previsão orçamentária do seu condomínio? Será que você sabe realmente o que deve levar para uma assembleia? Como deve se comportar em uma assembleia? E sobre isso eu estou aqui hoje com a Andressa e com a Paulinha, que são, né, funcionárias ali da ADF. A Paulinha é gerente de atendimento, a Andressa é coordenadora de assembleia. Dois pontos bem importantes que a gente vai falar hoje aqui. Para falar um pouquinho sobre isso, você sabe que para você ter uma boa estrutura, ter o seu condomínio redondo, você precisa do apoio de uma boa administradora. E nada melhor do que você ter um time de pessoas qualificadas para trabalharem com vocês junto no seu condomínio. Meninas, primeiro eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por terem aceito o meu convite, né? E eu vou pedir para que vocês contem, antes de a gente falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar sobre previsão orçamentária, como elaborar, como apresentar isso em uma assembleia, uma forma com que os moradores entendam o que você está levando, não só a cuidados com a prestação de contas, mas entre outras demandas que fazem a operação do dia a dia, tanto numa assembleia como o papel principal da administradora, que essa parte vocês cuidam muito bem. Mas eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou começar então com a Andressa, vou pedir para que ela se apresente ali, conte um pouquinho da sua história. Como começou, estudante de direito, parceiraça, mas ela tem uma história aí dentro da administradora e ela vai contar um pouquinho como ela caiu no mundo de condomínios e depois a Paulinha também vai fazer essa parte aí. Joyce, obrigado novamente pelo convite. A Andressa já é figura aqui, nossa. Já participei de um outro podcast. Bom, a minha história na administração de condomínios, ela inicia lá no ano de 2019, quando eu passei para morar em Santa Catarina, né? Me mudei e passei um mês sabático aqui, aproveitando, conhecendo a cidade. E na primeira entrevista que eu fiz, fui entrevistada então pela Sharon, uma das diretoras da administradora, com o intuitivo, com a sede de começar a trabalhar aqui nessa região que é super aquecida. Nunca havia trabalhado em segmento condominial. Nunca. Sempre voltada à área jurídica, civil, a minha vida inteira. Então, eu tinha 24 anos, tive essa oportunidade, iniciei então com o cargo de recepcionista. Foi um grande desafio. Bom, você que trabalha com isso, a gente sabe que são diversos detalhes, muito detalhes, a gente lida com o lar das pessoas e foi um desafio muito grande. Agradeço pela oportunidade que a empresa me deu de desenvolver e hoje, depois de quase 7 anos aí, estou coordenando os agendamentos, planejamento das assembleias, tanto virtuais quanto presenciais. E é uma demanda que, na realidade, querendo ou não, vocês tratam não só com o condomínio. E a gente sabe que os condomínios, eles têm diferenças muito grandes, né? A gente tem desde home club, com várias áreas de lazer, com várias demandas operacionais acontecendo, como aquele simples que não tem nem um salão de festas. Então, o roteiro desse é uma coisa e o roteiro desse é outro. E essa diversidade vocês têm que estar sempre em andamento junto com o condomínio, né? Exato. Paulinha, fala um pouquinho da tua trajetória. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, Joyce. Capaz. Então, há 9 anos atrás, eu era estagiária da Caixa Econômica e eles me indicaram para o Dawson. Eu sempre morei minha vida toda em condomínios, mas eu nem sabia que existia uma administradora. Eu tinha 17 anos, era bem novinha, né? E a vaga, a princípio, era para recepção. Eu trabalhei uns 8 meses na recepção e depois o Dawson me convidou para fazer a parte financeira da DF. Daí em diante eu fiquei com ele, foi até hoje, ali dentro. Fui evoluindo. E hoje em dia eu faço a parte da coordenação ali do atendimento, também faço o RH e o financeiro da ADF, da administradora. E é interessante porque nesse segmento, né, a administradora ela tem vários setores dentro dela, desde a recepção que tem até hoje, o atendimento, a parte operacional que vocês têm dentro, a parte jurídica, financeira, boleto, entre tudo. Eu acho que além de você ter essa demanda de sistema operacional, porque são mais de quantos funcionários ali? Mais de 20, né? Mais de 30. Mais de 30 funcionários dentro da administradora. Fora a parte de síndicos, são 170 condomínios, 170 e poucos condomínios. Aí esse atendimento, clubes, né, demandas mais industriais, outras demandas que vocês também fazem atendimento ali. Então, a gente vê o atendimento diferenciado, mas um atendimento muito presencial. E isso traz essa demanda operacional, principalmente para vocês duas, né? A parte do atendimento pela administradora
e a parte do atendimento das demandas assembleares, né? Apesar de ter esse atendimento virtual com o nosso aplicativo, com a tecnologia de hoje em dia, a DF preza muito pelo atendimento diferenciado, aquele atendimento humano, que hoje em dia está faltando, né? Muitas empresas colocam aqueles robôs para atender, enfim, a DF sempre buscou ter esse atendimento mais humanizado, mais acolhedor, para melhor atender os nossos moradores. Essa parte mais perto do síndico, a parte Exatamente. operacional mais pertinho. Eu acho que isso é um diferencial muito legal. E eu acho que isso fez a gente crescer também, né? Esse atendimento diferenciado que a gente busca. Existe uma evolução, né, Joyce? Exatamente. Hoje, o cenário da administração condominial é totalmente diferente do que 10, 15 anos atrás, quando o Dawson iniciou as atividades. A gente costuma, na nossa troca de conversas, não é só trabalho, né? Nós temos nossos momentos de confraternização, acaba sempre gerando e voltando para trabalho. Volta querendo ou não, na origem da coisa. Por mais que a gente tá no momento, é igual eu digo, se a gente se junta, às vezes, 3, 4 síndicos aí pra conversar, querendo ou não, a gente acaba falando em condomínio. Mesmo que a gente desse, não vamos falar. Mas a gente fala aí, já aconteceu contigo tal coisa, e aí começa a levar lá de trás o início da tua trajetória até o que se tornou hoje. Então, isso vai sempre trazendo, né? E ao longo desse período que houve diversas modificações. Hoje, o que a gente pratica numa assembleia é totalmente diferente dos anos anteriores. As pessoas, isso, claro, de forma muito positiva, as pessoas se interessam mais. Exato. Elas têm acesso à informação no telefone, né? Então, coisa que antigamente era bem complicado. Requer uma preparação, uma preparação tanto na gestão, quanto também de explicar, de expor, de transparecer o que a gente gostaria, enfim. E o interessante é porque quando a gente vai para uma assembleia, a gente vai para atender aquele morador que tu precisa falar mais calmo, mais baixo. Aí eu vou lá puxo o Caleb, sabe? Aquela voz veludo que tu tem que conversar. Tem um morador que tu precisa se impor, voz de ouro, falar mais grave, sabe? Tem um tom de prata, então tu vai ter que se modular de acordo com a pessoa que você está lidando. Porque numa assembleia hoje, para você que está começando como síndico no seu condomínio, as pessoas elas querem muitas das vezes ver o ponto de vista delas. Mas quem está gerindo o condomínio é quem sabe realmente a realidade do que se passa. A gente vai falar sobre a importância da organização financeira aqui hoje. Pensa você que está ali gerindo o empreendimento, você apresenta uma coisa, as pessoas dizem, não, mas não vai ser assim, daqui a pouco isso vai causar uma deficiência no condomínio. E história sempre para o síndico, não adianta. Então, esse tipo de situação, muitas das vezes, a gente vai aprendendo ao longo da vida que você tem que se impor. Não, mas aqui eu não estou perguntando como, se vai ou não, estou perguntando como a gente vai fazer, porque tem que fazer, a gente tem que fazer. E são demandas que às vezes as pessoas que estão do outro lado, o morador, não entende. Hoje até eu tava numa reunião com alguns conselheiros ali, que a gente estava vendo umas coisas um pouquinho antes daqui, e a gente estava falando sobre isso. Se a gente parar, a gente vai parar no tempo e o condomínio não vai evoluir. Mas se você morar numa casa, descascou, tu tem que pintar, tu vai pagar a conta sozinho. Quebrou, tu tem que arrumar, tu vai pagar a conta sozinho. Se tu quer mudar aquilo ali, tu quer melhorar, tu vai ter que comprar. E no condomínio a diferença é que tu consegue ratear essa despesa, mas a melhoria tem que ser, mas eu não uso piscina, mas eu fui morar num condomínio que tem piscina, azar o meu. Eu posso não usar, mas eu tenho que contribuir para a melhoria desse espaço, uma academia, um playground, um espaço pet, mas eu não tenho pet. Então, tudo isso é de responsabilidade, sim, de todos os moradores, indiferente do uso ou não. Até e é isso que a gente... imóvel, exatamente, a gente leva isso para a assembleia, né? E a gente escuta muito isso, mas eu não uso a piscina. Mas eu não tenho filho. Mas... né? Então, eu sempre digo, no meu prédio, eu digo assim, a gente fez troca do parquinho. Eu não tenho filho pequeno. Mas é o meu empreendimento. Se eu tiver um afilhado lá que eu quiser levar no parquinho, ele não vai poder brincar porque o brinquedo tá quebrado, tá feio, tá horrível? Não. Então, isso que a gente tem que entender. Com certeza. E a gente vai falar sobre um tema especial que é a saúde financeira de qualquer maneira. Condomínio tem muito isso. E eu e a Dessa, a gente tem uma demanda, né, bem alinhada quando a gente vai fazer as assembleias nessas questões de análise. Porque, um contato mais direto, né, porque a gente trabalha muito com isso. Então, a gente pega realmente... previsto versus realizado, tu puxa os 12 meses e faz uma análise daquilo que tu precisa e o que tu vai ver de dissídio de categoria, o que vai ter de reajuste para levar para uma assembleia. E como levar isso de forma mais simplificada, muitas das vezes, porque as nossas planilhas, elas são planilhas
com muitos gráficos, até vou pedir para os meninos colocarem aqui para mim, um conteúdo mais específico de todas as demandas operacionais que a gente tem dentro de um condomínio e depois a gente fraciona ela num básico para que os moradores entendam o que é a receita. Você síndico, né, principalmente, quando você vai para uma assembleia, tipo, quando é muito síndico morador, ele acaba deixando mais com que a administradora faça isso, né? Então, há uma responsabilidade muito grande da administradora nisso, e a gente, como síndico profissional, sempre trabalha junto nessa evolução. Mas eu pergunto para vocês, por que uma boa gestão financeira é a base de um condomínio saudável? Bom, Joyce, o Dalzo costuma dizer que o financeiro ele é o coração do condomínio, né? Sem um financeiro bem ajustado, tudo que a gente projeta para o condomínio não vai ser realizado, né? Então, quando a gente fala que um condomínio sem dinheiro, nada funciona, tanto a questão de manutenções obrigatórias, quanto as benfeitorias eventuais que a gestão possa querer realizar. Vou dar um exemplo. Se você não tem um financeiro bom, você não consegue guardar o seu fundo de reserva. Não conseguindo guardar o fundo de reserva, você não consegue projetar melhorias para o condomínio. Né? E até as emergências, né? Até as situações emergenciais. Porque, vamos lá, a gente analisa uma previsão orçamentária sempre baseada... Aqui eu tô com uma previsão de um condomínio de 40 unidades. Ela tem uma previsão de 2023, né? Só pra gente ter uma noção, na época que são 2 funcionários, 44 horas semanais com intervalo de um trabalha sábado, outro trabalha domingo. Mas para a gente ter uma noção do que é. O que acontece? Hoje a gente tem a classe funcionários, que é o que hoje levanta a receita condominial a um teto, a um patamar muito alto, porque é o maior custo hoje de um condomínio. Maior custo, exato. Né? Então, ele dentro de uma porcentagem do condomínio em si, o ciclo de funcionários, dependendo do empreendimento, aqui a gente está falando de 2 funcionários, mas a gente... vai ter condomínios com 4, com 6, com 8, com 10, com 15, com 20, depende muito do tamanho do empreendimento, portaria, então só portaria já são 4 porteiros, 12 por 36, às vezes a gente tem vigias noturnos na ronda externa, aí vai ter 3 zeladores dependendo do tamanho de um condomínio, então vai variar muito do que é a realidade do seu. Como vai ter aquele que vem só meio período ou aquele que vai um funcionário 2 vezes na semana só para fazer aquela faxina. A realidade, ela é bem complexa de um condomínio para o outro. Quando a gente elabora uma previsão orçamentária, eu sempre digo para os moradores, lá no condomínio tal, a taxa que eles pagam é tanto. Tipo, aqui a taxa tá dando R$903 já com a taxa de inadimplência e também o fundo de reserva de 10%. Mas quando a gente fala de uma demanda condominial, ela vai ser muito rateio no caso da previsão orçamentária, vai depender muito da quantidade de apartamentos. Então, às vezes, você tem um condomínio com uma área de lazer legal, mas que é 20 apartamentos. A tendência disso é ir lá para R$1.000 e poucos. Por quê? Porque você vai dividir essa despesa com menos unidades. Então, a gente nomenclatura sempre, né, por honorários. Então, honorários de síndico, honorários administrativos. A gente vai ter depois... Pode passar para mim a outra planilha ali. O outro slide. Água, gás, luz, telefone, internet, outras concessionárias. Possíveis, né? Isso. Vai ter coisa que tá zerado aqui porque esse condomínio não tem. Vai ter coisas que às vezes vai ter numa previsão orçamentária que aqui a gente não vai ter. Por exemplo, eu tô falando de um condomínio aqui que só tem 2 salões de festa, né? É um pubzinho, na realidade, o outro é um salão de festas. Então, assim, a demanda operacional desse condomínio é um pouquinho diferente, só que ele tem uma concentração de um jardim legal, que já tem um custo de manutenção de jardim que às vezes outro condomínio não tem. Então, tudo isso vai afetar naquilo que você vai provisionar. E como que vocês fazem esse levantamento? Então, assim, eu vou passar para as meninas falarem, porque senão eu falo demais, vocês sabem como é que eu sou, né? Pontuem o que a gente leva em consideração sempre quando a gente faz essas análises, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, a gente já ouviu, né? Tá, mas de onde se extraram esses números, né? Sim. Da onde que veio esses números? Gente, os números, quando é um condomínio que está sendo instituído, por exemplo, ou a gente está entregando um condomínio agora, o que eu faço? Eu pego uma estimativa, a gente orça o que é dentro daquele cronograma do que tem o condomínio e uma estimativa de outros condomínios, uma média que a gente gasta.
e traz para uma previsão. A administradora faz a mesma coisa, pega um condomínio parecido e traz, né, para análise. E aí, durante um ano, a gente vai ver como se comporta isso e depois, dali para frente, a gente faz o balanço baseado no reajuste de categoria ou no reajuste salarial e o que foi gasto no ano anterior. Né? Então, falem um pouquinho. Então, a previsão orçamentária, a gente analisa as prestações de contas dos últimos 12 meses para trás, né? Com isso, a gente avalia, atualiza a planilha com os valores atualizados e também a gente faz aquelas atualizações que tem anuais, né? Então, a gente já prevê mais ou menos quanto que vai ter de reajuste em cada classe, principalmente na questão de zeladoria, portaria, que são umas classes que têm um aumento considerável, né? Então, a gente se baseia nos anos anteriores. E quando é condomínios novos, a gente se baseia com nossas experiências em condomínios com porte parecido e também faz uns orçamentos para verificar se enquadra nos valores que a gente colocou na nossa planilha. Nesse ponto, quando a gente entrega um empreendimento novo, pode ocorrer o que às vezes causa um pouco de estranheza, né, Paula? Sim. Na assembleia, a próxima assembleia ordinária, que eles falam, poxa, mas então a gente gastou um pouco mais. É porque depende muito da demanda, depende de como o condomínio vai se comportar, qual é o estilo de perfil. Né? Exatamente. Então, tudo se avalia nesse primeiro ano. A gente também tem que levar em consideração, isso é muito bem pensado e analisado, que dependendo do perfil do condomínio, o primeiro ano é o ano onde os condôminos eles estão preocupados também em fazer a obra dentro do apartamento, a aquisição dos móveis, dos elétricos. Então, a gente tem que ter esse cuidado para ter essa ponderação, né? De não ter muita chamada de capital. A gente costuma dizer, o condomínio barato condomínio saudável não é o mais barato, mas também o que é o mais previsível. Então, existe esse equilíbrio que a gente busca orientar o corpo diretivo, busca trazer essa experiência pro gestor ali. Sabe o que eu fico com medo? Eu fico com medo quando a gente é convidado para uma assembleia. Eu participei de uma assembleia há pouco tempo, já faz um tempinho, uns 3 anos atrás, que um conselheiro me convidou só para assessorar. Aí eu cheguei lá, a síndica já me viu lá, já pensou que eu ia me candidatar ao cargo, né? Eu tava só dando um suporte nele, porque estavam tendo alguns rateios totalmente fora do que era provisionado, que era previsto por convenção. E, tipo, na realidade estava tendo lucro numa cobrança que deveria ser despesa e receita igual. E aí, nessa assembleia, eu comecei a analisar muito isso. A questão de a pessoa que vai se apresentar, não, porque nós vamos reduzir o condomínio. Peraí, tu nem sabe como é que tá a situação financeira, porque um candidato que assume que vai para uma apresentação de uma assembleia dizendo que ele vai reduzir custos, ele tem que ter muito cuidado com isso, porque na realidade o condomínio ele não pode também ser 6 por 6. A tendência é que você seja sempre 10 por 6, 12 por 6. Por quê? Porque qualquer demanda que você queira fazer operacional que não está previsto, isso tem que ter uma gordura em caixa. Então, se o condomínio não tem uma gordura, uma troca de capacho não vai estar aqui. Às vezes eu preciso fazer uma chamada de capital para trocar um tapete, né? A capa do elevador tá velha. Vou ter que precisar fazer uma chamada de capital. Quebrou a VAP do condomínio, não está previsionada ali. Vou ter que comprar uma nova, vou ter que fazer uma chamada de capital porque eu não tenho gordura para isso. Então, a gente nota que muitos condomínios, às vezes o reajuste é de 10%, vamos reajustar 5%. Já vai faltar 5%. Exatamente. O reajuste previsto está de 18%. Mas nós não queremos 18%, nós queremos 7%. Cara, mas o previsto é 18%. Vai estourar em algum lugar. Daqui a pouco alguma coisa vai ter que sair do patamar. Ou vai ter que cortar serviço. É vantagem? Não é. Então, assim, o condomínio tem que analisar muito isso. E às vezes a gente passa isso para os moradores e eles acham que não é assim que funciona, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que você não como síndico, mas como condômino, vai ter a previsão orçamentária, vai ter a assembleia do seu condomínio, você não entende, conversa com o síndico antes. Poxa, mas como é que funciona? Eu quero entender, porque chega lá eu talvez não vou entender. Funciona assim. Você nunca abriu, às vezes, um balancete condominial lá dentro do aplicativo da administradora para ver... Porque as pessoas analisam o analítico, elas olham um valor. Aí, hidrante, nós pagamos extintor de incêndio, nós pagamos de mangueira de hidrante... R$3.000 esse mês. Por quê? Cara, mas é que você arrecada na previsão mensal e você executa de uma vez. Aí a pessoa...
louco, estão gastando 3 mil e pouco todo mês. E aí não sabe como isso funciona e acaba lembrando que o analítico é aquelas despesas que vocês tiveram no último mês, o que vem lá no espelho do boleto de vocês. Então eu vejo essa dificuldade das pessoas. Tu também vê isso quando tu tá apresentando os valores nas assembleias. Sim. Porque a maioria das vezes a gente recebe perguntas bem idiotas, vamos dizer assim, muitas das vezes, mas a gente vê que a falta de conhecimento, as pessoas não tentam buscar. Qual é o intuito do podcast? Levar isso para o morador. Como eu sempre menciono nas reuniões, o problema não é ter dúvida, a gente está justamente ali presente para fazer esclarecer as dúvidas. O problema é quando a dúvida ela vem consigo grosserias, né, sarcasmo e tudo mais. Quando eu mencionei ali com relação aos ajustes que estão sendo feitos ao longo dos anos com relação à administração de condomínios, essa planilha é uma delas. Que essa é uma planilha que quem tem uma experiência de gestão consegue analisar, visualizar e interpretá-la. Agora, o que a gente percebeu nas últimas reuniões e o que essa nova, digamos assim, essa nova geração, essa nova geração da administração, porque a gente costuma dizer que agora que, o Daus, a Sharon, eles se aposentaram com relação às assembleias e cabe a nós que permanecemos nessa função avaliar e ajustar de acordo... O que o público está entendendo melhor. Exatamente. Então, essa planilha, ela é, de fato, ainda utilizada, porque ela foi muito bem elaborada pelo Dauso, contendo todas as categorias possíveis. E junto com a nossa plataforma, o nosso sistema, sim, ele permite com que a gente faça essa projeção. E os relatórios, né? Exatamente. A emissão de um relatório do previsto versus realizado é muito importante, principalmente quando a administradora tem um sistema como o de vocês ali, a questão do Superlógica em si, pelo fato de ter esse banco de dados à disposição. Então eu pego uma categoria, eu preciso entender o que aquilo compôs durante o ano todo. Então eu consigo puxar eles, no caso conseguem puxar dentro da nomenclatura do sistema deles e trazer essa despesa em mãos. Então, quando leva-se um gráfico para vocês, leva-se uma planilha de despesas, é dentro desses relatórios, que não são um, são vários, que eles precisam tirar, analisar, fazer os cálculos e provisionar o ano subsequente, né? Exato. Então, quando a gente vai fazer uma análise de previsão orçamentária, basicamente, em resumo, né? Nós primeiros pegamos os contratos fixos, avaliamos quais são os contratos fixos. A partir disso, a gente avalia se existe alguma cláusula referente ao reajuste. O contrato, como a Paula mesmo disse, da zeladoria, da portaria, limpeza, normalmente reajusta de acordo com o dissídio, lá no mês de janeiro, incide no próximo mês, em fevereiro. Então, a gente faz essa análise com relação a isso e aí a gente avalia o outro ponto, que é as despesas extraordinárias, né? Que ainda são produto de limpeza, o que o condomínio gastou ao longo do ano com relação ao material elétrico, hidráulico, manutenções. Isso também abre um alerta para a necessidade, então, ou de provisionar mais para frente, de uma melhoria que tem que acontecer, de uma manutenção, ou também apenas manter o que é de rotina, né? Bom, tô falando aqui, mas chega a ser engraçado porque e tudo isso você sabe, né? Mas o legal é que assim, a gente, ao longo do tempo... Eu comecei como síndica moradora. Então, por mais que eu trabalhasse no segmento administrativo, que eu trabalhasse no segmento já de comércio, muita questão de inadimplência, porque eu trabalhei em assessoria de cobrança, então toda essa questão de análise, de crédito, de validação... show de bola, mas eu entrei num segmento que a minha parte operacional é diferente da parte operacional que eu trabalhava no segmento anterior. Sim. Né? Então, a gente coincidia de ter o cliente final, porque eu trabalhava em comércio, então tem o cliente final igual, só que a tratativa era outra. Eu agradava o meu cliente, ele saía com o produto, beleza, eu ficava ali, acabou.
Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, eu tento agradar o cliente, não vou agradá-lo da mesma maneira, porque se eu notificá-lo, ele vai ficar puto, discorda comigo, não vai falar comigo direito. E, em outro lado, também, muitas das vezes, você agrada quando você consegue, sim, conciliar uma outra demanda operacional. Só que o síndico, ele é multifuncional. Né? Então, a gente tem que aprender de tudo um pouco, só que o que o povo esquece, o que me preocupa na geração de hoje, é a responsabilidade civil e criminal que um síndico tem dentro dessa parte. Sim. Dentro da parte administrativa. Eu sou a primeira síndica a bater na tecla, quer fazer auditoria nas minhas contas? Fica à vontade, eu não tenho nenhum problema com isso. Gostaria eu que todo condomínio que a gente instituísse, né? Já contratasse uma auditoria externa. Porque, assim, às vezes vem às vezes você pega um conselho que consegue analisar uma prestação de contas, consegue entender como funciona, como a gente tem muitos conselheiros hoje que são donos de empresa, outros são contadores, administradores. Você consegue balancear isso dentro que a pessoa entenda realmente o que está acontecendo a parte operacional, mas você pega muitas das vezes pessoas leigas que tudo para eles isso aí não precisava, não é necessário, a gente pode fazer, ou até que tem conhecimento, mas que quer cortar tudo quanto é serviço dentro do condomínio também. E isso me preocupa. Então, quando você tem uma auditoria que valida, porque é muito simples uma pessoa do condomínio vir e soltar, tá errado isso aqui. Baseado em quê? E né? ainda existem, por exemplo, também síndicos, gestão, né? Onde fala, não, mas se a gente for colocar essa porcentagem, ninguém vai aprovar. Tudo bem. Mas vai ter um buraco em algum lugar. Tudo bem não aprovarem, mas será uma responsabilidade compartilhada, porque porque se tu chega lá com 6% e tinha que ser 12%, mas tu levou 6% porque eles não vão aprovar. Né? Tá, mas peraí, por que vocês trouxeram essa deficiência? Exato. É essa questão que as pessoas precisam entender. E assim, infelizmente, gente, tudo, eu não sei vocês, mas quando eu vou no mercado, hoje, eu fui na verdureira hoje, antes do almoço. O que eu comprei há 15 dias atrás, com os R$150 que eu comprei hoje, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? 3 sacolas, 150 pila. Tu vai no mercado, dependendo do que tu compra, tu vem com 2 sacolas, R$200. Então, assim, condomínio não é diferente. Uma maior demanda hoje do condomínio é a parte operacional limpeza. Um saco de lixo. A gente não pode colocar qualquer micra 10. O condomínio produz muito lixo, porque você calcula uma base de... Vou pegar o meu condomínio, 100 apartamentos, eu tenho lá mais de 300 moradores dentro do condomínio, todo mundo a produzir lixo, e esse lixo vai tudo para a área comum, o saco é a responsabilidade do condomínio, só de... Metade do meu pedido de limpeza é saco de lixo. Sim. É o meu maior custo dentro da minha... Lá dentro do escritório a gente tem as planilhas de análise de produto. Então, tudo é planilhado e é cotado e depois é feita a execução de compra. Tipo, essa semana que passou agora, as meninas fizeram as planilhas e fazem as cotações e depois a finalização de pedido para semana que vem no condomínio. Dia 4 e 5 tá entregando. Então, assim, o que acontece? Tu vê que a gente, como tem, lógico, um know-how e tem uma quantidade de condomínios, tu consegue muitas das vezes manusear preços e diminuir e trabalhar com isso. Mas quem não tem um condomínio, às vezes o preço que ele pagou o mês passado, ele já não tá pagando nesse mês no saco de lixo. E sem contar que às vezes o barato sai caro, né? Às vezes tu vai querer contratar um prestador de serviço mais em conta, mas às vezes não tem nota fiscal. Daí é uma dor de cabeça a mais, né? Aí lá vai o problema pro condomínio. Exatamente. Tem gente ainda fazendo serviço com recibo. Não pode. Tem síndico contratando prestador de serviço com recibo. Depois a conta vem aqui. Vai faltar imposto, vai faltar um monte de coisa. Exatamente. Qual o maior erro? Ou quais são os erros mais comuns que vocês encontram nos condomínios hoje? Então, Joyce, parece até que é o mais básico, né? Mas muitos condomínios optam por trabalhar ali na risca. Não, eu não vou aumentar porque os meus moradores não querem que aumente a cota de condomínio. Ou quando eu me candidatei, falei que eu não iria aumentar o condomínio, né? Aí o erro da proposta errada, exatamente. Né? Daí eles acabam trabalhando na estica e qualquer... coisa extra que vem aparecer, e você sabe muito bem que sempre tem alguma coisinha extra, um imprevisto que acontece. Primeiro ano, beleza, condomínio novo, muita portão, coisa na garantia, né? mas o portão é o... Então, sempre vai ter imprevistos. E quando surge esse imprevisto, tem que fazer, porque é algo emergencial, algo que foi necessário fazer. Quer ver, arrebenta e tu tem que deixar um vigia lá. Exatamente. E acaba tirando aquele valor que usaria para manutenção preventiva. Isso sai caro lá na frente, né? Porque tu fazendo a manutenção preventiva certinho, né? Preservando o fundo de reserva, que é muito importante, não pode ser mexido sem aprovação em assembleia. 5%, gente, já toca direto em 10% exatamente. para ter gordura.
Eu digo porque no meu prédio a gente começou e no início o povo não aprovou o fundo de reserva. Eu não fui a primeira síndica, ficou uma síndica antes de mim 6 meses, ela também não tinha experiência nenhuma. E ficou naquela e não aprovaram o fundo de reserva. Então, assim, a gente já começou errado lá atrás, porque a gente podia ter gordura. Sim. Depois acabaram não fazendo reajuste na taxa condominial, e eu deixava isso bem claro em assembleia, que é a questão de a gente deixar claro. E uma hora vai estourar. Chega uma hora que estourou. Aí, em vez de tu ter gordura no caixa, tu não tem. Aí tu quer... não tem pra fazer. Tal coisa tem que arrumar, mas não tem dinheiro, tem que fazer chamada de capital. Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? Exatamente. E sem fazer as manutenções preventivas, o conserto sai mais caro, vai depreciar o imóvel. Então o correto é fazer uma previsão orçamentária corretamente que vá sobrar um saldo, né, para qualquer imprevisto que possa surgir no futuro. Eu quero aproveitar aqui o nosso intervalo e quero fazer alguns agradecimentos. É muito importante quando você trabalha no segmento condominial, você ter empresas parceiras. A gente tem várias empresas parceiras que trabalham junto com a gente todos os dias no condomínio e nada melhor do que você ter uma empresa como a FP, uma empresa de limpeza, que estaria atendendo a demanda operacional, como a gente falou aqui agora. Não é só a contratação em si, mas é a contratação de um funcionário linkado a uma empresa que vai dar um suporte para o condomínio. Se você está passando problema aí com a empresa de limpeza no seu condomínio, tá com dúvida de qualquer demanda, entre em contato com a FP, na pessoa do Fábio, da Xanda, do Jefferson, eles vão lhe atender da melhor forma possível. Você vai ter um atendimento diferencial e depois você vai olhar e vai dizer assim, verdade, Joyce falou, realmente funciona. Porque nada melhor do que você às vezes estar com uma emergência, entrar em contato com uma empresa, né? E, poxa, hoje eu vou precisar de uma lavação extra aqui no meu condomínio e a pessoa vir te dar o suporte, porque você sabe que você teve aquele problema em si, como já aconteceu com a gente várias vezes. A gente fala de previsão e quando a gente fala de previsão, a gente fala, um dos itens hoje que mais me preocupa na previsão orçamentária é o seguro, né? Nada pode falhar numa pólice de seguro. Então, nada melhor do que você entrar em contato com a SWF, que faz parte do grupo ADF, falar ali com o João, com a Aline, e fazer a pólice de seguro de acordo com a realidade do seu condomínio. Ou do seu apartamento, ou do seu carro, ou da sua moto. Gente, não pode faltar. Seguro é pra gente não usar, mas se a gente precisar, tá ali. E não sai caro, às vezes é 47 reais, eu vou dizer, tirar o meu lá, acho que um apartamento tá dando 47 reais por mês. O que é 47 reais para daqui a pouco ter um vazamento no teu apartamento e tu ainda ter que pagar um preju no apartamento de baixo, que muitas das vezes acontece? Não perde tempo. Por quê? Porque depois você vai se arrepender. É o carro, é seguro de responsabilidade civil, entre em contato, faça a pólice de acordo com a sua necessidade. Depois você vai olhar para trás e vai dizer assim, putz, eu devia ter feito o meu seguro, a Joyce falou que era para mim ter feito, eu não fiz, olha como eu me arrependi. Não perde tempo. Procure quem realmente conhece a realidade do seu condomínio, você síndico. A gente tem hoje várias demandas nas apólices de seguro, que são muitas pegadinhas, principalmente síndico tem que prestar muita atenção nisso, para depois você lá na frente não sofrer na questão da contratação. Eu acho que mais importante é a gente sempre linkar a segurança a tudo, né? É por isso que eu digo assim, esses parceiros são empresas que realmente trabalham com condomínio, que atendem a necessidade de vocês aí dentro. E eu quero falar um pouquinho sobre a Cooperativa Sicredi. Será que você ainda está gastando dinheiro pagando taxa de banco? Eu não acredito que tem síndico que ainda está pagando aí R$900 de taxa de banco. A Cooperativa Sicredi tem um setor especialista em condomínios. Joyce, quando que tu gasta lá no teu condomínio de cooperativa? 20 pila por mês. E ainda fica na cota, né, capital, que depois, no dia que você precisar encerrar a conta, você ainda recebe retornos. Você é um associado, você passa a ser um sócio deste banco. Você tem uma benfeitoria que é voltada para a sua cidade. A gente vai falar um pouquinho no nosso próximo podcast sobre investimentos. Analisar que o condomínio pode fazer alguns investimentos que vão valorizar e aplicar aquele dinheiro que você pensa assim, eu tô lá com fundo de reserva de 80 mil, 100 mil. Ô Joyce, tem condomínio com fundo de reserva de 300 mil, 400 mil. E para de contribuir? Não, porque daqui a pouco vai ter uma lavação de fachada, não precisa nem fazer chamada de capital. Quer melhorar um espaço? Queimou uma placa, um inversor de frequência do elevador? Dependendo do equipamento, 50, 60, 70 mil, tem dinheiro lá para cobrir isso sem fazer chamada de capital emergencial. Você pode aplicar isso de uma forma que o condomínio não seja prejudicado.
Fica ligado, porque a gente sempre vai trazer para você aqui tudo de bom que tem no mercado. São empresas qualificadas no segmento e que vão tratar você de um jeito todo especial. Não tem nada melhor do que chegar na agência do Sicredi, tomar um cafezinho com a equipe. Temos agora aí várias demandas, os guardiões da poupança para criançada aí, que a gente vai trazer também aqui para o nosso pod. Gente, você não pode ficar de fora. Quem fica de fora vai ficar para trás. E pagar taxa, eu sou uma pessoa que, cara, eu sou chata, sou meia turca, pra pagar taxa não é comigo, não. Pra que eu vou jogar dinheiro fora, né? É tão difícil, a gente já precisa de um dinheirinho pra fazer uma unha, pra fazer uma coisa. Aí, pô, tu vai pagar pro banco que não volta retorno nenhum pra ti? Não, vou pra cooperativa. Vale muito a pena. Meninas, falamos bastante da previsão orçamentária. Sim. A Dessa deu uma pincelada na Assembleia. Agora, vamos lá, a gente fez a previsão. Como que a gente vai projetar isso para levar para o morador? Tem muito isso, né, Andressa? Porque a gente passa uma dificuldade que a gente entende a realidade do condomínio. Eu sei que vocês pegam muitos síndicos moradores que às vezes estão ali porque não tinha ninguém para ser síndico, jogaram para ele pegou, faz muito bem o trabalho, muitas das vezes também, tá, gente? Eu não tô desmerecendo o síndico morador, porque eu comecei como síndica moradora. Faz o trabalho legal, só que muitas das vezes ele não tem a noção e a maneira de se expressar corretamente numa apresentação. Isso fica para vocês, lógico, sempre. Sim. Mas qual é a maior dificuldade que tu vê quando tu vai... Vamos pegar uma assembleia ordinária e tu vai apresentar essa previsão orçamentária, uma prestação de contas, pontos que às vezes tu vê que o povo tem mais dificuldade em aceitar. Bom, então, Joyce, eu já inicio esse assunto até dando seguimento ao que tu falou. Existem perfis e perfis de condomínio, né? Existe o perfil de síndico que ele é mais atuante no quesito de preparação da assembleia. Tem outro que prefere ficar mais na gestão de forma operacional, né? Então, a questão de números, dados, informações fica mais restrito à administradora. Então, isso tudo é avaliado antes da realização da assembleia, logo após o agendamento, né? Então, na assembleia ordinária, por exemplo, a assembleia ordinária, na verdade, ela deve servir como uma base de informações que vão te levar à necessidade ou não de reajuste para a terceira pauta, né? Normalmente se fala em previsão orçamentária, eles são do corpo diretivo e previsão orçamentária. Nós levamos os números relacionados ao último período justamente para demonstrar como o condomínio se comportou. Com base nessas informações que a gente planeja a previsão orçamentária. Então, logo, quando o meu maior desafio é falar para o pessoal que o caixa corrente está com R$9.000 disponível, né? O fundo de reserva foi preservado, enfim, tem 9.000 lá na conta. Fluxo de caixa. De fluxo de caixa. E a gente está sugerindo 10% de reajuste. Não, como assim? Se a gente tem caixa, por que esse reajuste? Aí a gente tem que justificar, né, avaliar, esse condomínio aqui já tem X ano, a tendência poderia ter um fluxo de caixa até maior. Exatamente. As maiores despesas são datadas no início do mês, né? Existe a incidência da inadimplência em condomínios que não possuem garantidora de crédito. Então, o caixa do condomínio precisa ter essa gordura. A inadimplência, bem lembrado a inadimplência, ela vai demandar muito na análise da previsão orçamentária do seu condomínio. Correto. Porque vamos supor, um condomínio que tem uma garantidora de crédito, segundo o dia útil após o vencimento do boleto, o dinheiro está na conta. Total. Receita tá toda lá. Você vai ter toda ela entrando. Quando você tem um condomínio que não tem uma garantidora de crédito, alguns pagam antes do dia 10, o outro vai pagar dia 15, então tipo, já não entrou dia 10. Então tudo que eu tenho para pagar dia 15, pode ser que o que eu tenho ali não tenha o suficiente para cobrir as despesas. Então a gente sempre provisiona, né, tipo, a maioria dia 15, dia 25, as demandas de notas para a gente ter o prazo disso. Só que quando você tem um condomínio que a inadimplência começa a subir um patamar, isso dificulta muito essa previsão. Porque um reajuste, por exemplo, que era para ser 8%, pode chegar a ser 17%. Exato. E precisa ter esse equilíbrio. Porque uma vez que se a gente considerar sempre o histórico da inadimplência,
também tem o perigo de aumentar demais o condomínio e aumentar, assim, a inadimplência. Então, Que aí precisa quem ter estava esse pagando estudo. em dia, daqui a pouco não consegue Exato. saber. mais pagar. Então, precisa ter essa análise. Às vezes, normalmente é ajustado com base no que é a realidade do condomínio e deve ser analisado ao longo desses 12 meses como está funcionando, se o síndico está conseguindo ou não fazer as manutenções necessárias. Se não, convoca-se uma assembleia extraordinária, demonstra os números. Claro, em hipótese em que existe a inadimplência diretamente com o condomínio, a gente sabe que existe a cobrança administrativa, existe Leva tempo, né? Mas aí Vai leva Vai pro muito judiciário, chega lá, o cara diz que Exatamente. só pode pagar parcelado, isso vai entrar parcelado em tantas vezes. tempo. Uhum. E a justiça vai dar, querendo ou não, a opção para o morador de acordo com a realidade do que ele possa. Então, cara, é complicado, Uhum. né? Eu trabalhei, como eu disse para vocês, eu trabalhei bastante tempo com análise de crédito e depois cobrança de inadimplência. O que eu sempre visava, por exemplo, no tempo a gente trabalhava muito com cheque, hoje é uma coisa que quase a gente não vê. Uhum. Então, eu assumi um segmento na cidade e, cara, eu tinha mais de 15 mil reais em cheques devolvidos Uhum. e que não tinha cobrança. Eu consegui cobrar tudo, até cheque roubado. Mas como eu fazia? Eu ia de acordo com a realidade daquela pessoa. Então, eu chamava todos aqueles clientes para uma conversa, Uhum. o atendia bem, não cobrando com rispidez, mas eu conseguia negociar a dívida. Sim. Até o cheque roubado, porque a pessoa, querendo ou não, por mais que ele foi roubado por um filho, um parente em si, aquilo ele não conseguia dar baixa no banco porque aquele cheque estava inadimplente com a gente ainda. Uma análise de crédito é a mesma coisa. A pessoa ganha uma renda X e quer gastar Y. Então, quando você faz uma análise, você já pensa, essa pessoa é aluguel, não é? É uma média de salário, uma média de comida que vai gastar. A gente fazia muito curso voltado para isso. Então, automaticamente tu faz um checklist da pessoa, não que tu tá analisando o perfil pessoa em si, mas o perfil financeiro. Exato. E o condomínio não é diferente, Não. né? A gente sabe que a gente pega o quê? A gente analisa o perfil financeiro geral. Isso aqui, se eu não tiver, por exemplo, uma garantidora de crédito, eu sei que eu vou ter uma inadimplência de X%, é uma média de 20%, vamos supor. 20% vai rebater nas outras. Quando eu aumento nas outras 20%, automaticamente a minha inadimplência vai subir. Porque daqueles outros 80% que pagam em dia, pode ser que 10% daqueles não vão conseguir pagar o reajuste de 20%. Uhum. E aí tu começa numa bola de neve. Exatamente. E assim, por experiência, o que a gente pode observar é que quanto mais apartamento, mais a chance de existir uma inadimplência maior. Exatamente, Então, principalmente por mais que a síndico- redução do condomínio ela acaba sendo uma divisão a maior. Então, tipo assim, hoje condomínios, vou chutar aqui, um condomínio numa base de 192 unidades, as taxas aí em média de 187, 287, 320, tá nessa faixa etária, vamos botar assim, porque é um rateio muito grande, né? Demanda, Sim. por mais que o condomínio seja grande, o rateio é muito grande. A gente tem condomínio com 624 apartamentos, 287, 340, mas estamos falando de um empreendimento grande, que as despesas são rateadas num todo para uma quantidade maior de apartamentos. Exatamente. Por mais que tenha uma operação maior, faturamento aí anual a mais de 3 milhões, tanto de receita quanto de despesa, a gente tem um fluxo que você tem que cuidar. E se isso daqui a pouco tu analisar, quanto que é uma inadimplência de um condomínio desse? Joyce, média de 200 mil, média de 300 mil. Varia um pouco em épocas do ano, final de ano acaba subindo um pouquinho a inadimplência, porque as pessoas gastam um pouco mais de início de ano com IPTU, férias, Natal, presentes, aí acaba deixando um pouco de lado e começa a botar em ordem lá de março para frente. Então, quando a gente começa a criar gráficos e começa a acompanhar esses parâmetros, a gente vê essa diferença que na previsão orçamentária, por exemplo, vai afetar se o condomínio, se a taxa for cobrada exatamente pelo condomínio, né? A garantidora de crédito, ela passou... Ela veio para ajudar Exato. muito. Ela passou de um mero cobrador para condomínios que são inadimplentes. Ela passou a ser uma auxiliadora Sim. no Principalmente planejamento na pandemia, de melhorias. Principalmente né? na pandemia, né? Para ter certeza que o condomínio, a chamada de capital vai Sim, ser Você paga, né? Muitos condomínios têm optado por colocar uma garantidora quando Vai fazer precisa de obra. uma chamada de capital alta. Para Exatamente. garantir que vai conseguir pagar o empréstimo. No meu que fez pra prédio, a fazer gente ficou obra. 6 meses sem.
Uhum. tá? Assim que instituiu. A gente já estava com uma dívida de 16 mil reais. Uhum. Aí a gente colocou uma garantidora de crédito, na época com um valor de 5% na época, depois a gente trocou para outra com um melhor valor, mas assim, o que eu digo de a maior assim que eu noto? A inadimplência continuou. Tem unidade que estava lá no início e está até hoje, foi para processo, Sim. tudo. Então, assim, Mas não é mais uma não é mais um preocupação. problema para o condomínio. E aí a gente fez uma chamada de capital lá de 450 mil para lavação e pintura do empreendimento. A gente não sofreu com essa inadimplência. A gente comprou as coisas à vista, sobrou dinheiro dessa chamada de capital, porque como a gente tinha o dinheiro à vista para comprar as coisas, você negocia valores. Sim. Sim. Então automaticamente você tem descontos. Então isso flui o quê? Sobra dinheiro no caixa. Automaticamente. E a gente investiu essa diferença em uma outra área de lazer, uma outra melhoria. Então isso facilita E o também. síndico consegue se programar, né? Olha eu fazendo arte. Com E o certeza. síndico consegue se programar, né? Sabe exatamente quanto que vai ter A naquele síndica mês. não se programou e virou água aqui, ó. Sabe exatamente quais contas tem para pagar, sabe que vai ter aquele X valor exatamente naquele mês, né? Então tem uma progressão melhor ali de pagamento. Eu acho que isso é muito interessante. Sim. E para vocês que estão nessa linha de frente, que estão ali, né, na frente dessa coordenação, seja a Paulinha quando vai atender um síndico, a parte de demanda de atendimento nessa questão, a Andressa quando vai chegar com o síndico, preparar a assembleia, eu acho muito legal, assim, ó, a parte de pontuar a realidade. Exatamente. Porque a gente vê, às vezes, no segmento, num geral, que as pessoas, o que eles fazem? Deixam muito pela vontade do condomínio. E aí, né, deixa eu limpar aqui, Paulinha, seca ali que eu já fiz caca, vou te molhar aí, né? O que acontece? Infelizmente, a gente tem que pontuar e deixar a realidade para o condomínio. Isso muito vigente, muito claro. Porque aí a pessoa vai entender a responsabilidade que ela está tendo numa aprovação de uma previsão orçamentária, na prestação de contas. É muito fácil você chegar numa prestação de contas, o síndico ele não vai conseguir puxar os 12 meses e abrir lá todo o balancete. Cara, aí vai semanas sentado para discutir. Todo mês você tem até o dia 20 ali na plataforma da administradora, tá lá o balancete fiscal. Você vai olhar a nota, você vai olhar o analítico. Poxa, eu tô com dúvida nisso. Pra que foi isso aqui mesmo? Sabe? Pergunta. Ô Joyce, ô, né, fulano, ciclano. Ou até mesmo a própria administradora, tem as meninas ali no atendimento, e eu vi que tem um negócio lá que eu não entendi do que era. Ah, é assim, funciona assim, rateio de água, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Meu Deus, veio R$70 de água pra mim. Cara, você tem um medidor no seu corredor. É simples, você acha que tem alguma coisa errada, começa a acompanhar. Vai ali, olha o teu medidor, o dia que o rapaz faz a leitura, dia 16, beleza, dia 16 eu vou lá bater uma foto. Pô, dia 25 eu fui lá e olhei e vi que eu já consumi mais de 11 metros cúbicos. Esquece a taxa mínima, você já passou da taxa mínima. Daqui a pouco, não adianta querer pagar 47 mais 80%, em alguns condomínios hoje já tá 47 e pouquinho, mas 80% tá dando 70 e pouco ali. 78 e alguma coisa, né? É a taxa mínima que você vai pagar de água, mas eu não consumo isso. Gente, Itajaí tem 80% de esgoto. Então, muitos condomínios já estão pagando, mesmo com a interligação do esgoto sendo feito na cidade. Então, você precisa primeiro entender. Porque aí, essa semana eu recebi uma pergunta de uma moradora que não é minha condômina, é de um condomínio, semana passada, na realidade, é de um outro condomínio que eu não sou síndica, é o meu. Mas o que acontece? Ela veio dizer assim, não, eu acho que meu síndico aqui tá roubando na água. Na água? Eu disse, por quê? Ela assim, não, porque onde é que já se viu? Eles me cobraram R$110 de água. Eu disse, tá, faz o seguinte, pede pro teu síndico os 12 meses de leitura da tua unidade. Não, mas eu pagava não sei o quê, eu pagava tanto, por que agora foi para 100 de um mês pro outro? Primeiro ponto, olha o teu medidor no corredor, vê se não tá vazando lá a tua caixa acoplada, às vezes tá vazando lá o ladrão da caixa acoplada, o morador nem vê, fica vazando água, o relógio tá rodando, poxa, tá tudo fechado dentro de casa, vai lá no corredor, olha o relógio, vê se tá rodando. Não tá rodando. Abri a torneira, tá rodando, o relógio tá funcionando bonitinho, o consumo passou do relógio pro teu apartamento, já é um bom sinal. Pois acompanha. Aí ela mandou pra mim, eu vou mandar pra ti, tu vê pra mim, porque eu vou processar o condomínio. Eu disse, não, calma. Aí ela me mandou lá os 12 meses, eu vi que vinha taxa mínima, cobrança de esgoto. Eu digo, cara, começou a cobrar o esgoto, pergunta lá pro teu síndico se não começou. Eles botaram um comunicado lá no elevador, eu não vi. Pô, aí tu tava acusando o cara, às vezes vai pra um grupo aberto,
fala o que não é, né? Uhum. Então, assim, você primeiro analisa. Primeiro entende. Por que tu fala isso, Joyce? Por que eu passo por isso? Às vezes as pessoas vêm com 7 pedras pra mim. Cara, eu vou lá, mostro por A mais B que ela tá errada, pronto, acabou. Então é muito fácil você falar algo, você tirar uma pedra, mas depois você não volta lá pra corrigir. Você não volta num grupo de moradores aberto pra dizer assim, putz, eu falei mal do síndico, mas ele tava certo, a errada fui eu. Quantas vezes eu já passei por isso? Quantos síndicos já passaram por isso? Gente, eu tenho síndico que tentou suicídio já em condomínios aqui da região pela falta de entendimento das pessoas na maneira de colocar as palavras. Humanidade, né? Eu vou ser sincera pra vocês. Exatamente. Tem coisa pra mim que entra por aqui e sai por aqui. Eu não levo pro pessoal. Mas tem pessoa que, infelizmente, ela não tá preparada estruturalmente pra ouvir a maneira que as pessoas falam. Tem pessoas que elas gravam um áudio, assim, e mandam pro síndico achando que elas são as donas da razão. Estão lá em cima. Por que tu tá roubando? Por que isso? Por que aquilo? Prova. Eu sou aquela que assim, eu ultimamente eu sempre falo, eu dou um braço pra não entrar numa briga. Agora, quando eu entro, eu dou o corpo inteiro pra não sair de uma. Falar até papagaio fala, eu quero ver provar. Então, você tem que cuidar muito com isso. E nesse segmento de previsão orçamentária, de prestação de contas, é onde a gente mais ouve merda numa assembleia, Exatamente. né? Os caras chegam peitudo, acham que vão... Cara, eu durmo com... Eu falo, né? Eu não tenho medo de homem, eu durmo com um toda noite. Né? Então, Sim. as pessoas vêm assim, porque a gente é mulher, acha assim que vai... Eu não vou berrar, eu não vou brigar. Até teve um morador há pouco tempo atrás que ele disse pra mim, mas berra, te impõe. Eu disse, não, com louco não se discute. A gente conversa ponderadamente. Se não der, beleza, não vai ser hoje que a gente vai conversar. A gente vai conversar num outro momento. Eu vou virar as costas e vou deixar você falando sozinho. Ô, Joyce, e eu costumo dizer, nosso maior desejo é poder chegar aqui na Assembleia e dizer, não vamos reajustar. É o sonho de todo síndico. Nossa, Exatamente. porque isso dá a impressão Meu Deus. que o serviço está sendo bem feito. E é uma interpretação errada? É totalmente errada. É uma interpretação Alguma errada. coisa deixou de ser executada se não tiver reajuste anual. Exatamente. Porque a Exato. própria categoria de terceirização tem o reajuste. Uhum. O salário mínimo tem o reajuste. Exatamente. Então, assim, tudo no segmento tem reajuste. Você vai chegar e vai dizer que você não vai aumentar uma taxa de condomínio. Eu já penso assim, o que deixaram de fazer? Sim. Que alguma coisa ficou sem ser Passou pra feita. trás. Ou não estão fazendo, ou estão fazendo vista grossa, ou impostos não estão sendo pagos. Alguma coisa tem. Ou, assim, vamos lá. Vamos pensar também. Fez uma troca de contrato. Teve Né? que Uma vai redução dar uma de... diferença uma numa gordura boa. Era portaria Seria física, passou para remota. Exato. Nessa hipótese. Tirando essas hipóteses, não Já tem... consegui não- isso, até reduzir a taxa de condomínio de um condomínio que era portaria física, que a gente se incomodava um monte, passou para remota. Pagava 24, passou a pagar 8. Uhum. Então, Sim. nesses parâmetros, com certeza. Agora, Exato. fora isso, gente, não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. A conta uma hora vem. Sem planejamento vira reação, né? Não é mais uma gestão. Exatamente. E aí é onde as pessoas pecam, né? Falando em portaria remota, eu quero aproveitar aqui para fazer, né, uma apresentação da Atende Portaria, falar um pouquinho. Como é que tá aí o seu monitoramento, as suas câmeras, o seu portão? Você tem portaria remota? Tá contente com o serviço prestado no seu condomínio? Ainda tá pagando manutenção de motor, manutenção de equipamento? Entre em contato com a Atende Portaria, na pessoa do Leonardo, na pessoa no pessoal dos seus técnicos ali, Luan, Gerson, Jéssica, toda a equipe, eles vão lhe fazer um atendimento especial. O Leonardo vai lá, vai levantar a realidade do seu condomínio, se é um controle de acesso monitorado, se é uma portaria remota que você precisa, se é a portaria remota direta, você sabia que tem isso agora? Hoje dentro da portaria remota tem vários segmentos, não perde tempo. Entre em contato com eles, pede uma visita aí, um orçamento sem compromisso para o seu condomínio. Não vai me dizer que você ainda tá na senha, né, gente? Pelo amor, né? Senha já foi faz tempo, né? Bora aí agilizar, já estamos na era facial, daqui a pouco já vamos estar no conhecimento de retina e só tende a crescer. Não fique de fora. Síndico desatualizado, condomínio sem segurança. Não pode. Falando também, eu quero aproveitar aqui para falar sobre elevadores, Activity elevadores. Como é que tá a manutenção de elevador aí no seu condomínio? Será que você está satisfeito? Como é que está o seu atendimento? A gente sabe que os elevadores são uma demanda operacional mensal na previsão orçamentária, porque são contratos, a gente precisa de um engenheiro responsável. Mas como é que está
essa demanda aí no seu condomínio? Será que você está satisfeito com a equipe? Será que você tem tido conversa direta com o seu técnico? Será que ele explica para você, um síndico morador, por exemplo? Porque eu sou chata. Eu quero saber nos mínimos detalhes como é que tá lubricate, como é que tá a cinta, como é que tá cabo de manobra. Incomodo eles bastante. Mas e como é que tá aí? Será que você tá tendo esse contato com o seu técnico? Será que ele lhe passa como é que tá essa situação? Entre em contato com o Beethoven, com o Bruno. O Bruno tá de férias agora, vou deixar ele um pouquinho sossegado, né, Bruno? Entre em contato com essa equipe maravilhosa e você vai ser muito bem atendido. Preço justo e qualidade no serviço. Eu acho que isso é o mais importante que a gente sempre procura. E é uma empresa local, nossa, situada aqui em Balneário Camboriú, pertinho. Então vale muito a pena você valorizar uma empresa que realmente é local e que tem feito um grande trabalho e um grande diferencial. Quero aproveitar também para falar, a gente falou sobre produtos de limpeza. Quando você fala em produto de limpeza na previsão orçamentária, aí vem um custo grande também. Mas nada melhor do que você ter uma empresa como a Escrisul, do Grupo Moderna. É isso mesmo. Preço justo e produto de qualidade. Você vai entrar em contato com o Paulinho, com a Leandra e você vai ser muito bem atendido. Mandar um abraço aqui para a G, para o Salim. Você vai entender como funciona, eles explicam como usar o produto. Cara, você não pode deixar isso passar. É muito importante você conhecer o seu piso e saber qual é o produto que você vai usar aí no seu condomínio. Ah, e o cheirinho, né? Tem gente que chega no meu condomínio e diz assim, nossa, que cheiroso. Você vai encontrar todas as essências que eu uso lá no meu condomínio, lá com a Leandra e com o Paulinho na Escrisul. Tudo que você precisa para o seu condomínio eles têm. E o melhor preço da cidade. Pode crer que eu assino embaixo. Você pode cotar com outras empresas, mas é o melhor preço da região. Entre em contato com eles e você não vai se arrepender. Para encerrar os nossos patrocinadores, eu quero falar aqui da HP Detetizadora. Como é que tá a detetização aí no seu condomínio? Será que tá tudo certo para você? Será que tá legal como tá aí? Ou será que você precisa de um plano de manutenção mensal? Entre em contato com o Jonathan da HP e você vai ter um atendimento diferenciado aí no seu condomínio. Você não pode passar vergonha. E verão, pragas, a gente tem várias demandas aí dentro dos condomínios, isso é muito importante. E mercadinho. Mercadinho é uma coisa também que é surreal. Eu venho falar da Óquio. Nada melhor do que você ter um mercadinho de autoatendimento dentro do seu condomínio, onde você vai ali, ó, pega lá aquela pizza que tá com fome, tipo, chega hoje morrendo da fome, quer uma pizza. Pega lá a pizza e vai comer. Pega lá o seu macarrão que você precisa, o seu molho de tomate que faltou na hora da comida, Chegou o creme visita, de leite. Né? Gente, esses dias eu tava assim, ó, eu cheguei de uma reunião, era 11 e pouca da noite, eu disse, menino, mas eu quero comer uma bobiça. Lá vai a Joyce no mercadinho, pegar um salgadinho, né? Uma água com gás. Beleza, já tô satisfeitíssima. Foi a minha janta aquele dia, mas para comer a bobiça. Um chocolate, tudo que você imaginar tem. Entre em contato com o Lucas, você não pode deixar de ter. Se você tiver espaço físico, lógico, aí dentro do seu condomínio, ele vai projetar de acordo com a sua realidade. Se você não tiver, for uma área externa que você tenha, ele coloca lá um sistema de container. Vale muito a pena, não perca tempo. Condomínios hoje, tudo que você precisa, você pode ter aí na palma da sua mão dentro do condomínio, sem ter que sair, tirar o carro da garagem para ir no mercado para comprar um frango que faltou para fazer um estrogonofe. Ô Joyce, mas até isso tem picolé, frango, sorvete, tudo que você precisar, carvão, tá fazendo churrasco, acabou o carvão, tá ali, gente, é fácil, prático, tudo na palma da sua mão, basta você querer. Meninas, é muito importante, eu quero agradecer vocês de coração por esse tempo que a gente passou. A gente sabe, né, a gente elabora várias perguntas, várias pautas, mas a gente começa a falar de um conteúdo e vai surgindo aquelas demandas e a nossa vida condominial é isso, né, de vocês não digo 24 horas porque vocês têm horário de atendimento, mas o síndico 24 horas, sim. Mas isso vai, porque vocês vão para casa, a coisa fica na cabeça da gente, né? A própria assembleia mesmo, nós temos temas determinados lá, quando vê a gente já tá percorrendo outros. E isso é muito importante, é muito bom, é sempre um prazer receber vocês, né? Se você tá com alguma dúvida, a ADF tem o seu escritório aqui no centro de Itajaí, no edifício Seixas. Você pode também entrar em contato com eles, vai lá tomar um café com eles, vai lá conversar. A Paulinha que cuida desse atendimento ali, né? Então ela vai te atender da melhor forma possível. E analisa.
Analisa, será que você pode melhorar algo? Tiver dúvidas, entre em contato comigo, a gente está sempre à disposição. O intuito do Vivendo em Condomínio é isso. Não é sermos competitivos no segmento, mas sim sermos parceiros, um ajudar o outro para que a gente tenha um mercado condominial cada dia mais forte, mais valorizado, que a gente possa ter profissionais qualificados atuando com caráter, com transparência, com honestidade. Eu tenho um lema na minha empresa e esse lema eu levo sempre, que sozinho você chega mais rápido. Agora, juntos, nós vamos mais longe. Aí você tem que optar se você quer chegar sozinho e sabe-se lá se o seu resultado final vai ser bom, ou se você quer chegar junto e ter uma trajetória de carreira maior, ter uma trajetória de condomínio melhor e com segurança e qualidade. Mais uma vez, muito obrigado vocês de coração. Você. E eu espero vocês no próximo podcast.